Oi, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renê, ou tio Renê, como vocês queiram chamar, e eu vou ser professor de ciências, né, de mídia, né, de vocês. E, logicamente, que eu vou aqui apresentar temas que o professor de vocês vai se aprofundar, né, se ele ver, né, se ele julgar necessário. Então, nessa primeira aula, eu quero falar para vocês sobre a organização do corpo humano, mais especificamente sobre os níveis de organização do corpo humano, para no decorrer das aulas futuras a gente se aprofundar em uma parte do corpo, depois em outra parte do corpo. Vai ser uma verdadeira aventura. Então vai ser muito bom. Mas enfim, vamos para o primeiro slide. Então, pessoal, os níveis de organização do corpo humano, né? Então, a gente começa falando de célula. Por quê? Porque a célula é a menor porção da matéria a ter vida, ou seja, a vida é a partir de célula, né? Então, todo ser vivo é formado por uma ou por muitas células, mas sempre é formado por células, ok? Beleza? Então, a gente começa com a célula. Aí, um conjunto de células, e a gente é formado de 100 trilhões de células. Olha, somos organismos pluricelulares e multicelulares, portanto. Então, um conjunto de células que trabalha para um fim específico, para uma função específica do nosso corpo, a gente chama de tecido. Aí a gente tem quatro principais tipos de tecido, né? Que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, ok? Mas a gente vai ver isso com calma, ok? Tá aqui até os representantes, ó, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O fato é que esses tecidos, eles se organizam a fim de formar os órgãos, né? E a gente tem vários órgãos no nosso corpo. Eu trouxe alguns exemplares, como por exemplo os pulmões, né? E cada órgão tem uma função específica, né? Que o pulmão que serve para as trocas gasosas, né? Temos o coração, que faz o sangue circular nas artérias e veias, né? O fígado que tem dezenas e dezenas de funções, né? A maior glândula de nosso corpo, né? O fígado. Nós temos o estômago, né? Que ali acontece uma parte da digestão dos nutrientes. O cérebro, que é justamente quem comanda todo o funcionamento do nosso corpo, né? Coordena todo o funcionamento do nosso corpo. Os rins, né? Que estão relacionados com a filtragem do sangue, né? A manutenção da concentração sanguínea, beleza? E aí, vários órgãos trabalhando em conjunto para uma função específica, aí a gente chama de sistema, né? Aí nós temos, por exemplo, a boca, né? A faringe, que nada mais é do que a garganta, né? O esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, né? Ou seja, eu tenho aí vários órgãos, né? E esses órgãos trabalhando em conjunto formam uma coisa que a gente chama de sistema digestório. Imagine o coração, que é um órgão, mas junto com as artérias, as veias, os capilares, então outros órgãos, eles trabalham em conjunto, formam um sistema circulatório, né? Imagine aí a mucosa nasal, né? Ou cavidade nasal, né? A faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões, né? Então, aí vários órgãos também trabalhando em conjunto, é o que a gente chama de sistema respiratório. E assim sucessivamente, são vários os sistemas, nós vamos estudá-los, ok? Com calma e paciência no decorrer das aulas futuras, ok? E todos esses sistemas que eu citei e vários outros que eu ainda vou citar no futuro, todos eles trabalhando aí em harmonia, é o que a gente chama de organismo. Então, sistema digestório, sistema circulatório, o sistema respiratório, que foi os que eu citei, mas também o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema excretor urinário, o sistema reprodutor e todos esses, sistema tegumentar, que nada mais é do que a pele, e aí a gente vai sistema ósseo, sistema muscular, todos esses sistemas em conjunto formam a gente.
e a gente é um organismo, beleza? Mas aí a gente poderia se perguntar, professor, mas todos esses sistemas trabalhando em harmonia, para que é que serve? Né? Serve para manutenção da homeostase do organismo. Veja só, os sistemas, né, do organismo, circulatório, digestório, respiratório, né, nervoso, endócrino. Endócrino são os hormônios, viu? A gente vai ver, não se preocupe. Os sistemas do organismo atuam em conjunto, né, em cooperação para a manutenção da homeostase do organismo, do corpo, né? Então, a função dos sistemas trabalhando em conjunto é a manutenção da homeostase. Tio, o que é homeostase? Próximo slide, a gente vai ver justamente o que é essa homeostase. Vamos lá. Olha, galera, que interessante. Então, a gente vai imaginar o seguinte, todos os sistemas que a gente os tem justamente para manter a homeostase da gente. A minha homeostase é a homeostase de vocês. Mas, professor, homeostase, eu nunca escutei esse termo em minha vida. Está escutando agora. E o que é homeostase? Homeostase nada mais é do que o estado de equilíbrio do corpo. Então, o nosso corpo em equilíbrio, ok? As coisas de nosso corpo, elas não estão mudando a todo momento, não, elas estão ali num estado de equilíbrio, um estado ali de constância, né? Uma constância dinâmica, né? Constância que oscila, mas mais ou menos constante, né? E esse estado de constância, esse estado de permanência, de equilíbrio, é o que a gente chama de homeostase. E quem mantém esse equilíbrio são os sistemas. Veja só, então a homeostase é o estado de equilíbrio de nosso corpo. Então, é o estado de equilíbrio do organismo. Aí, exemplos de estado de homeostase. Ó, é a temperatura. A gente não tem qualquer temperatura. A gente tem uma temperatura em homeostase de 36,5 graus Celsius. E a gente tem os sistemas que servem para manter essa temperatura constante, né? Que o metabolismo desses sistemas é que mantém a temperatura constante, ok? Ó, por exemplo, frequência cardíaca. A gente não tem qualquer frequência cardíaca. A frequência cardíaca da gente é entre 70 e 80 batimentos por minuto. Então, é a frequência cardíaca em homeostase, beleza? Então, os sistemas vão trabalhar em conjunto, né, para manter essa homeostase de temperatura, ou seja, esse equilíbrio de temperatura, essa homeostase de frequência cardíaca, ou seja, esse equilíbrio de frequência cardíaca. E também pressão arterial, a gente não pode ter qualquer pressão arterial, né? A gente tem pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, que a gente simplifica dizendo 12 por 8, né? Professor, mas a gente pode sair desse estado de homeostase? Pode. Quando a gente sai desse estado de homeostase, esse estado de equilíbrio, é o que a gente chama de doença, beleza? Então veja, por exemplo, mas antes de eu ir para esse estado de doença, entenda o seguinte, imagine que você está num dia quente, né, muito quente, ou você foi jogar bola, você produziu calor, e esse calor poderia aumentar a temperatura do corpo, mas não pode aumentar, tem que manter o equilíbrio. Então, por isso que a gente sua, né? A gente libera o suor na superfície do corpo, aí esse suor rouba o calor em excesso, aí evapora. A gente sua justamente para manter a temperatura constante, ou seja, para a gente não sair da homeostase, ok? E quando é um dia muito frio, nosso metabolismo aumenta. Nosso metabolismo aumenta para a gente produzir mais calor, para compensar o calor que está sendo perdido para o ambiente, porque o ambiente está frio. Ou seja, nosso corpo aumenta o metabolismo, né, principalmente lá no tecido muscular, né, justamente para aumentando o metabolismo, produzindo mais calor, a gente produz para compensar o calor que está sendo perdido e a gente não sair da homeostase. Mas a gente pode sair dessa homeostase e quando a gente sai dessa homeostase é porque a gente está no estado de doença, beleza? Então, pessoal, como por exemplo a febre, né? Quando a gente está com uma infecção, né? Beleza? Pressão alta quando você tem hipertensão. Então, pessoal, que é uma doença, né?
cardiovascular. Então, pessoal, por hoje é só, senão a aula fica muito comprida, mas nós vamos ter várias e outras aulas dessa, né? E o professor vai aprofundar em um ou outro tema conforme ele julgue necessário. Tchau, pessoal!